nosso planeta está doente. E é importante entender que a partir do momento que o nosso planeta Terra entre numa condição de colapso sem retorno, teremos muitos problemas. Muito mais do que já estamos tendo. E fazendo uso das palavras de André Trigueiro, quem não conhece André Trigueiro, ele é um jornalista ambientalista, o qual eu sigo há algum tempo. Até onde sabemos, não temos um plano B. Não temos a Operação Arca de Noé. Para viajar para Marte, falta muito. Por ora, tudo está firmado em ficção científica. Hoje irei entrar num assunto que pode parecer exagero, mas acredite, a coisa é séria. Meu nome é Marcelo, sou gestor ambiental, entre outras coisas. E o assunto dessa conversa é como o nosso planeta pode entrar em colapso. Gostaria de registrar que retirei algumas reflexões de palestras de ambientalistas, algumas literaturas que falam sobre o tema, como também minhas experiências e observações em relação ao comportamento das pessoas, mais especificamente dentro das indústrias, sobre o meio ambiente. Muito bem, nosso planeta está passando por uma crise ambiental sem precedentes. Ao menos até onde temos conhecimento, nunca houveram tantos fenômenos climáticos como estamos tendo nos últimos anos, trazendo como consequências crises hídricas, problemas de abastecimento em função de pragas em plantações, crises energéticas, entre outros. O que nos remete a uma reflexão. Isso é uma condição natural? É um processo natural da Terra, do planeta? Ou será que temos participação nisso tudo? O que podemos fazer? Na minha opinião, o que se precisa é de uma mudança cultural imediata, mudanças de hábitos, de comportamento. Mas se você me perguntar o que eu posso fazer, eu diria que quase tudo o que você faz hoje precisa ser reavaliado. E digo mais, não adianta somente mudar, tem que mudar rápido. Isso é para ontem. É necessário que a população mundial deixe de ser analfabeta ambiental. Mas calma, fique calmo. Essa palavra não deve ser entendida como um termo pejorativo. Inclusive, esse termo foi utilizado pela primeira vez na Conferência Rio 92, quando foi destacada a necessidade da implementação de modelos sustentáveis que desenvolvam uma relação mais estreita das pessoas, dos cidadãos, do ser humano, com o entendimento e envolvimento com os problemas ambientais. Ou seja, formar cidadãos engajados com os problemas socioambientais, mais especificamente com conhecimento, comprometimento, boa vontade de abraçar esse tema. Mas conhecendo os objetivos e as necessidades dessas questões do desenvolvimento sustentável. É preciso entender que o meio ambiente é um universo interligado, interdependente, desde os seres vivos, os animais, os vegetais, as moneras são as bactérias, protistas, fungos e fungos, ainda também falando dos cogumelos e bolores, e até mesmo os seres inertes, os elementos inanimados, a água, o ar, o solo e as rochas, que interagem o tempo todo. Cada um tem seu motivo de existir e tem sua função. Eu vou dar um exemplo dessa interdependência. A partir do momento que entre os seres vivos acontece uma extinção de um determinado animal, isso vai refletir em outros seres vivos. Isso considerando cadeia trófica, né? Cadeia alimentar. Né? Então, basicamente, o fluxo entre os produtores, os consumidores, predadores e presas, além dos decompositores. O que acontece é que com a extinção de um animal, no caso um predador de topo de cadeia, haverá um excesso de presas, gerando uma superpopulação dessas presas. Se essas presas forem herbívoras, vegetarianas, e se alimentam de um determinado vegetal, com grande quantidade de presas, pois nós não temos os predadores, talvez não haja tantos vegetais para alimentá-las, pois esses vegetais não poderão seguir o seu ciclo de semeadura para germinar outros vegetais, não dá tempo. Tendo nesse caso uma extinção das presas, porque não tem vegetais para comer, e os vegetais, porque eles não conseguem também
germinar novos vegetais. Mais um exemplo, o desmatamento. O desmatamento destrói habitats de vários seres vivos, fazendo com que sejam obrigados a procurar alimentos e abrigos em cidades, áreas urbanas, e se arrisquem em estradas, inclusive podendo causar acidentes. Enfim, trazendo grandes riscos para a população, pois são animais selvagens, além dos riscos para os próprios animais. Com a destruição das florestas também altera o ciclo da água, reduzindo a evapotranspiração das plantas, que é uma fase do processo do ciclo. Como também a absorção do CO2 vai reduzir, se eu não tenho vegetação, e a vegetação é responsável pela absorção de grande parte do CO2, produzidos pela decomposição da matéria orgânica, apodrecimento, Mas não podemos esquecer que o CO2 também é produzido pelo homem. Gás esse que faz parte do seleto grupo dos gases de efeito estufa, refletindo sobre as alterações climáticas, assunto esse que se ouve todo o tempo. E ainda, quando os habitats são destruídos, a disponibilidade de água diminui, pois com a supressão da vegetação, junto-se vão as vegetações ciliares, as vegetações que cercam os corpos hídricos, rios, lagos. Pois essa vegetação contribui para a quantidade e qualidade da água, já que retém nutrientes, que são carreados ali pela chuva, e parte de elementos químicos poluentes, inclusive, que podem poluir a água. Mas também, não menos importante, retém sedimentos que ocasionam o assoreamento dos leitos desses rios e lagos. E assim os animais não podem fazer a sua dessedentação, fazendo com que dificulte a sua subsistência. Tá, talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com o ser humano? Tem a ver que isso pode gerar uma crise de abastecimento d'água. Falando mais especificamente dessa questão de assoreamento e poluição. Pois muitos desses corpos hídricos são recursos que nós, seres humanos, também utilizamos. E assim vai. Bem, eu poderia dar muitos outros exemplos dessa interdependência, mas o que eu quero dizer é que todos os recursos existentes precisam ser respeitados e gerenciados. Tirou, devolve e de preferência em dobro. Porque o planeta Terra tem uma determinada capacidade de resiliência, ou seja, de se recompor. Isso demanda de tempo. E devido à aceleração do uso dos recursos pelo homem, faz com que extrapole essa capacidade de recuperação do nosso planeta. Mas antes de continuar, é importante entender uma palavra. O que é recurso? Muito utilizado, Essa palavra veio da economia. Logo, o recurso natural não tem relação com o meio ambiente. Recurso natural é o que me interessa retirar da natureza porque me serve para algo. Os recursos hídricos, o recurso mineral, o recurso vegetal e até mesmo animal. Para se ter uma ideia, todos os anos o homem utiliza 30% dos recursos a mais da capacidade de recuperação da Terra. De acordo com o site G1, a sobrecarga da Terra em 2019 atingiu seu esgotamento muito mais cedo em toda a sua série histórica, ou seja, a humanidade entrou no saldo negativo de recursos, usou os recursos a mais que o planeta conseguia repor. Segundo o site WWF, World Wildlife Fund, que significa o Fundo Mundial para a Vida Selvagem, em 2021 gastamos os recursos que a Terra é capaz de renovar 3 semanas mais cedo que em 2020. Em 2019 eram necessários 1,75 planeta para sustentar o nosso padrão de consumo. Só o planeta Terra não era o suficiente. Esse número teve uma queda em 2020 para 1,6 planetas em função da pandemia.
mas de acordo com a Global Footprint Network, organização internacional responsável por esse cálculo, o número voltou a subir, ou seja, agora precisamos de 1,7 planeta. Quase 2 planetas. No ano de 2021, a pegada ecológica, que é uma espécie de contabilidade ambiental, né? Que avalia a pressão de consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, obteve um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. Enquanto a biocapacidade do planeta, que é a área do planeta necessária para fornecer serviços ecológicos, que incluem produção de alimentos, materiais, energias, como também absorver resíduos produzidos e suportar a agressão dos poluentes, aumentou em 0,3% apenas no mesmo período, que, se diga de passagem, está longe de ser o suficiente. E no Brasil, o que se pode falar? Pois bem, o dia da sobrecarga da Terra estava prevista para 27 de julho de 2021, considerando o ano, mas isso ocorreu 2 dias antes do dia global. Como todos sabem, em função da pandemia em 2020, o modo de vida e a produção foi forçada a parar, a reduzir, quase parar. Mesmo assim, o país atingiu recordes de desmatamento e queimadas. O aumento do desmatamento, aproximadamente 43%, maior que em 2020, que representou 1,1 milhão de hectares, foram destruídos. Em função da degradação da Amazônia, houve uma redução da biocapacidade florestal mundial, aproximadamente 0,5%. Sendo esse o motivo para o Brasil adiantar o dia da sobrecarga da Terra, mesmo com a pandemia. De acordo com Gabriela Yamaguchi, diretora da WWF Brasil, ela afirma que, e eu vou repetir as suas palavras, se quisermos um futuro mais justo, saudável, em harmonia com o meio ambiente, precisamos priorizar as soluções concretas. Não basta parar de destruir, precisamos investir na restauração da natureza com inclusão social. E ainda completou: não existe nenhuma solução mais eficiente no mundo para capturar carbono do que a biodiversidade saudável, florestas saudáveis, por exemplo, em harmonia com as pessoas. Já temos a contribuição da ciência e do conhecimento dos povos originários para nos indicar que esse é o único caminho que precisamos trilhar. Mahatma Gandhi falou uma coisa muito acertada: a Terra é capaz de satisfazer todos os homens, mas não é capaz de satisfazer a sua ganância. Sem políticas ambientais mais dirigidas, o futuro é incerto. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês. Cerca de 110 litros por dia, para atender às suas necessidades de consumo, higiene, enfim. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a 200 litros dia. Mas a exploração desenfreada dos recursos do planeta não é uma história recente. Sempre ocorreu. Sociedades antigas já faziam uso desenfreado dos recursos, o que levou à extinção de algumas populações no mundo. Gerard Damon traz em seu livro Colapso como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Ele expõe como algumas sociedades apareceram com base nas grandes descobertas arqueológicas. Essas sociedades foram desaparecendo quando deixaram de ser sustentáveis, que é basicamente consumir recursos de maneira responsável, de forma a não comprometer as gerações futuras, com respeito econômico socioambiental, ou seja, os pilares da sustentabilidade. Destruições de povos antigos como maias, incas, vikings e o povo da Ilha de Páscoa, o povo Rapa Nui. E eu vou usar esse último, o povo Rapa Nui da Ilha de Páscoa, como um exemplo do que aconteceu, segundo o que diz Gerard Damon. A Ilha de Páscoa está situada a 3.700 km do Chile e é uma ilha de aproximadamente 118 km² no Pacífico. E esse povo, o povo Rapa Nui, viveu por lá entre 1250 e 1500. É onde estão localizados os chamados moais,
aqueles monumentos megalíticos que se vê muito ali nos documentários, em formas humanoides. E segundo os historiadores, eles eram construídos como forma de homenagear seus antepassados, que eram considerados, deuses. Também existem teorias que se tratava da representação de clãs. Quanto maior a estátua, mais importante era o clã, mas enfim. Eram estátuas construídas em rocha vulcânica e a maioria era feita na pedreira de um vulcão. Estima-se que existem cerca de 1000 moais, inclusive alguns inacabados, com tamanho chegando a 10 metros de altura, algumas literaturas falam em 20 metros de altura, e os mais pesados atingindo 75 a 80 toneladas. E a pergunta é, como eles transportavam essas estátuas para os locais em que seriam instalados? Sendo que muitos deles estão a quilômetros de distância de onde foram construídos. De acordo com os pesquisadores, os moais eram transportados sobre troncos de árvores, Porém, em função do peso das estátuas, esses troncos se deterioravam, sendo necessário substituí-los, gerando uma grande supressão na vegetação. O desmatamento. Acontecia o desmatamento. Por isso as árvores foram sumindo. Também na ilha havia um rio perene, que com esse desmatamento e destruição da vegetação ciliar, ele assoreou também, ou seja, não havia mais água para beber, para plantar. E ao mesmo tempo, o povo Rapa Nui tinha como principal fonte de alimento a pesca, ou seja, tinha que sair para pescar com barco, que era de madeira, só que a madeira acabou. Com isso, a sociedade Rapa Nui entrou em colapso. Guerras começaram a acontecer e o caos se instalou. Segundo os arqueólogos, acredita-se que houve inclusive episódios de canibalismo pela falta de alimento. Com os conflitos, muitos morreram e alguns conseguiram fugir para outras ilhas. E assim essa sociedade fracassou. O importante aqui é refletir que os povos antigos talvez não tivessem o conhecimento que possuímos hoje. Ou se tinham, era mais limitado, sem base científica. Situação que hoje nós possuímos. O conhecimento necessário para discernir o que é necessário fazer, o certo ou o errado. Outro fator importante é que o crescimento demográfico é enorme. Atualmente possuímos 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. É muita gente para comer, para beber, tomar banho, etc. E a partir do momento que as coisas começam a ficar escassas, falta de alimento, falta de água, o caos se instala. Um exemplo mais recente foi o que aconteceu em 2005 no evento do furacão Katrina, mais especificamente em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que foi o local mais atingido por esse furacão. Todos foram orientados a deixarem suas casas ou irem para casas de parentes. Assim, com antecedência, eles são avisados e conseguem tomar, as atitudes, as medidas necessárias de proteção. Então, quem não poderia ir é para parente, e quem não tinha parente ia pro estádio, especificamente ali falando do Superdome. A previsão é que essas pessoas ficariam ali 3 dias no máximo. Assim, na chegada, todos estavam solidários, educados, distribuição de alimentos e água era ordenada, todos compreensivos. Porém, após a passagem do furacão, todos estavam prontos para retornar para suas casas, obviamente. Afinal, eram só 3 dias. Porém, houve uma consequência após o evento. Os diques, Nova Orleans possui diques de proteção, eles foram destruídos pela força do Katrina. E a cidade continuava inundada, sendo assim, teriam que ficar mais tempo naquele local. O problema é que a comida e a água estavam acabando. Pronto, caos instalado. As pessoas começaram a ficar estáveis, vamos dizer, emocionalmente. Com isso começaram a formar grupos, milícias. Não existia mais organização na distribuição dos alimentos, nem de água.
Eventos violentos começaram a acontecer, roubos, homicídios, estupros e inclusive suicídios aconteceram. Isso demonstra que a partir do momento que nos sentimos em risco, perdemos totalmente a nossa humanidade. Antes que chore a minha mãe, que chore a tua, sinto muito. Então precisamos entender que não se pode permitir que chegamos a esse ponto de perder a nossa humanidade e desenvolver animosidade. E a única forma de evitarmos situações como os exemplos que eu citei é tomarmos consciência de que precisamos tomar atitudes. Atitudes contra os 5 cavaleiros do Apocalipse. Nossa, e quem são eles? Aquecimento global. Mudanças climáticas, assunto esse que se vê todo o tempo. Crises hídricas, população cresce, come mais, precisa plantar mais, toma mais água, polui mais água. Desertificação e esterilização do solo. Então existe aquela ação antrópica, ação humana, e existe a própria ação natural, mas enfim, vamos falar aqui da ação antrópica. Uso, né? Ou mau uso, ou mau manejo do solo, esteriliza a terra, ela para de ter capacidade de produzir. E até mesmo o desmatamento, gerando aí desertificação de alguns locais. Impacto nos oceanos, a sobrepesca, a acidificação em função até do aquecimento global, aumento da temperatura do nosso oceano, lixo nos mares, plástico, etc. Destruição da biodiversidade, a cadeia evolutiva das espécies. Elas fazem falta, eu já comentei a respeito disso. Elas precisam existir. Por mais desprezível que as pessoas achem que determinadas espécies são, elas fazem parte de algo maior. Deixemos de ser analfabetos ambientais. E para isso é importante entender sobre os vilões responsáveis pelo ecocídio que está se instalando no mundo. E esses vilões são meio de produção e meio de consumo. Meio de produção, produção desenfreada, produz mais do que é necessário, porque o nosso meio de consumo nos faz comprar mais sem necessidade, ou seja, consumo desenfreado, sem critério. Que tal começarmos a observar o que estamos comprando em relação de quem e como está sendo produzido, ambientalmente falando? Fica a dica. E para finalizar a nossa conversa, me permita ler um texto que achei maravilhoso. Eu extraí de um site da internet que faz uma analogia do planeta com o ser humano. O título é "O planeta está dentro de nós". Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. A palavra homem, de onde vem humanidade, tem origem no latim humus, que é terra. Essa mesma terra que empresta o nome ao planeta e à nossa espécie. Se revela no mais rudimentar dos exames de sangue, quando descobrimos que por nossas veias transportamos minérios que jazem nas profundezas do solo. Ferro, zinco, cálcio, selênio, fósforo, manganês, potássio, magnésio, entre outros elementos absolutamente fundamentais à nossa saúde e bem-estar. Se descuidarmos da ingestão desses nutrientes presentes em boa parte dos alimentos, nosso metabolismo fica exposto a diferentes gêneros de desequilíbrios e doenças. Por um capricho divino, a proporção de água na Terra, 70%, como sabem, é a mesma com que esse elemento compõe o nosso corpo físico. Precisamos ingerir pelo menos 2,5 litros, 2,5 litros de água por dia para assegurar um bom funcionamento do nosso metabolismo, irrigando nossas células, glândulas, órgãos e tecidos. Legal, né, gente? E por fim, ainda uma frase muito forte, ditada pelos aborígenes, povos originários lá da Austrália. Eles falam assim que o planeta não nos pertence. Nós é que pertencemos ao planeta. Muito bem. Finalizando, tenho aqui mais uma conversa do nosso CasseCast. Espero que você tenha gostado, que tenha sido muito útil para você, para uma reflexão. Caso sinta vontade, nos siga, compartilhe com mais pessoas esse episódio, é um episódio muito importante.
e um forte abraço. E não esqueça, quem conversa, aprende.